Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, chegamos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Bom dia, muita alegria ter o seu encontro, estar entrando no ar, nosso programa Iluminar, programa da TV Araçuaí. É uma alegria nos encontrar aqui nesta segunda-feira para falarmos um pouco sobre coisas da nossa fé, coisas da nossa igreja, para ouvir a palavra de Deus, rezarmos juntos, refletirmos, aprofundarmos o nosso conhecimento em tanta coisa boa. Enfim, pedir a Deus que ilumine a nossa vida, guie os nossos passos segundo a vontade bondosa dele. É uma alegria estar com você, depois aí que passamos um tempo sem nos encontrarmos aqui às segundas-feiras. Estamos de volta e com muita alegria para fazer nosso programa Iluminar. Meus irmãos e irmãs, estamos no mês de agosto e não tem como passar agosto sem falar sobre vocação. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje. Vamos falar juntos sobre vocação. Mas eu quero já desde agora propor uma coisa. Nós queremos falar sobre vocação de uma maneira bem ampla. Não vamos ficar preso a um tipo de vocação. Vamos falar sim sobre as vocações específicas. Mas quero, no programa de hoje e também em outros programas futuros, falar sobre as diversas vocações que existe. E aí a gente quebra um pouco algumas ideias fixas sobre vocação. E como é que a gente faz isso? Quando a gente traz o tema da vocação para a realidade da nossa vida, sem preconceitos, sem ideias pré-formadas, mas perceber a nossa vida como uma vocação, como fonte de vocação. Falar do que nós fazemos com a nossa vida, como nós estamos gastando os nossos dias. Isso tudo é falar sobre a vocação. Falar sobre a minha vocação, a sua vocação, aquilo que você faz, ou melhor, aquilo que Deus quis que você fizesse, o dom que Deus colocou em suas mãos para que você o exercesse bem em meio à vida, em meio à sociedade, em meio às pessoas. Enfim, nós vamos falar de vocação percebendo que nossa vida, ela faz parte de um grande projeto. Deus é o autor deste grande projeto. Cada vida, cada um de nós está dentro desse grande projeto. E esse projeto, ele é ao mesmo tempo para cada um, mas é também para todos. Um grande projeto onde cada pessoa, cada vida, cada existência, cada pessoa humana, ela está ali convidada a realizar bem uma ação para que o projeto aconteça tal qual o seu projetor pensou e deseja. De tal maneira que ninguém está excluído desse projeto. Você tem também a sua parcela nesse projeto grandioso de Deus para cada um de nós.
Para isso, é preciso que você acerte a sua vocação. E se você acertar a sua vocação, isso é, se você descobrir bem a maneira como Deus pensou você, como Ele te quer, fazendo o quê, fazendo como, se você descobrir isso, você vai ser feliz, porque acertar na vocação é também acertar na vida, é ser feliz na vida. E acertar na vocação é você utilizar bem desse dom que você recebeu. A coisa mais bonita da vida é que cada um de nós tem um dom. Todo mundo tem um dom, precisa descobri-lo. Eu tenho um que o outro não tem. O outro tem um dom que eu talvez não tenha, mas cada um de nós tem. Mesmo aquelas pessoas que talvez têm uma certa deficiência de alguma forma na vida, elas desenvolvem um dom. Se elas não têm aptidão para uma coisa, elas têm uma aptidão para outra. E essa outra coisa na qual elas têm aptidão, se elas vivem bem, praticam isso, elas fazem um bem enorme para a humanidade. Viver o dom, viver a vocação, é colocar em prática exatamente esse carisma, esse dom que Deus te deu, em busca de vida nova, procurando melhorias para a humanidade, desenvolvimento humano, desenvolver o mundo, dar progresso humano e também outros tipos de progressos para o mundo. Nós precisamos aprender isso. Temos que desenvolver o mundo de diversas maneiras. Muitas vezes nós fazemos um desenvolvimento técnico, científico, tecnológico, mas desenvolvemos pouco o lado humano nosso. O lado espiritual nosso fica, às vezes, a desejar. Mas os nossos dons, a nossa vocação é para isso, desenvolver a vida humana. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Já estaremos de volta com mais programa Iluminar para você. Mecânica Apollo, oficina mecânica, alinhamento e balanceamento, injeção eletrônica, autopeças, mecânica em geral, aluguel de máquinas. Trabalhamos com cheques e cartão em até 4 vezes. Rua Clemente Santana 80, Bela Vista. Ligue 33 3731 3903. Mega feirão de colchões Plumatex. Confira. Cama box casal só 899. Colchão casal 740. E toda a linha em até 10 vezes sem juros. É na Ciclodias. Volta às aulas é na Central Serviços e Papelaria. Venha conferir a variedade em material escolar que você só encontra aqui. Tudo em até 10 vezes ou com um super desconto à vista. Central Serviços e Papelaria. Atendimento com qualidade é o nosso papel. A Contabilidade José Santos, que há 30 anos presta serviços em Araçuaí e região, agradece aos seus parceiros pela confiança. Contabilidade José Santos. Fone 3731-1623. Olha só o que a Decor Móveis tem pra você. É imperdível. Confira. Painel a partir de 299. Sofá de 2 e 3 lugares a partir de 789. Rack com painel a partir de 459. Super Gasbras, a maior distribuidora do Vale do Jequi. A única com call center, sala de treinamento, motos padronizadas, identificação do entregador. Acabou o gás? Ligue 0800 039 1000. Super Gasbras, a gente inova, sua energia se renova. Estamos de volta com o nosso programa Iluminar de hoje, esta segunda-feira, dia 20 de agosto. E hoje nós queremos então levar uma reflexão a você. Estamos falando sobre a vocação, sobre o chamado de Deus para cada um de nós, como Deus deseja, como Deus pensa a nossa vida. E é exatamente, nós começamos falando sobre isso. Para falar de vocação, temos que falar da vida. Temos que falar
do nosso existir, ou como já disse, de como nós gastamos a nossa vida. Para nós, homens e mulheres de fé, viver não é simplesmente um existir, não é estar aí, não é ter que viver. Nós não estamos jogados na vida, nós não fomos lançados aqui por acaso e temos a obrigação de existir enquanto a vida nos for concedida por alguém. Não, nós que cremos, acreditamos muito mais, é muito mais profundo. Nós temos uma chance única de existir, de viver. E essa chance única, ela foi dada a nós por Deus. De tal modo que a vida, ela é um dom. Ninguém de nós pediu para viver. E nem poderia ter essa opção de pedir. Ninguém escolheu a vida que ele tem, no sentido de ter nascido nessa família, naquela família, ter essa cor de pele, aquela cor de pele, ter essas características de personalidade ou aquela outra. Foi Deus que te planejou, foi Deus que te fez nascer assim. Mas antes que Deus te fizesse assim, há um processo mais profundo ainda. Deus te sonhou. Olha só que coisa importante. Cada um de nós é sonho de Deus. Você é sonho de Deus. Sonho no sentido mais profundo da palavra. Sonho bom. Desejo bom de Deus. Ele te desejou. Ele te quis. E Ele te fez. Ele te planejou e também te formou. E Ele nos forma. Nos forma em todo o nosso ser. Todo o nosso ser é como se fosse moldado por Deus. Não é à toa que a Bíblia, quando vai falar da maneira como Deus cria o homem, ela diz que Deus formou o homem do barro e o moldou, para dizer, Deus nos faz com as suas próprias mãos. Nós somos frutos da vontade do trabalho de Deus. Jeremias vai dizer assim: antes que te formasses no ventre de tua mãe, já te conheci. E antes que saísse dela, da sua mãe, já te santifiquei. E às nações te dei. E ele vai completar, te dei como profeta, falando de Jeremias. Olha só que coisa bonita. Já no ventre de nossas mães, Deus já nos conhece. Ele já nos pensou e Ele nos possibilitou estar aí. Deus conhece o meu ser antes mesmo do meu existir. Antes que você venha a chorar naquele momento ali onde a criança nasce, e normalmente a criança chora, antes daquele choro seu, Deus já te conhecia, Ele já te amava, Ele já te sonhou e Ele já te moldou no ventre de sua mãe. Ele nos amava ali. Por isso toda vida tem um valor absoluto desde o momento da concepção, desde aquele momento ali onde a parte masculina e a parte feminina se unem para começar a formar ali uma vida. Deus já te sonhou, Deus já te quer, porque Ele já te ama, já é uma vida ali guardada. E ali Deus já tem planos para nós. Olha só que coisa bonita. Nenhuma vida está assim a acaso, à esquerda, jogada. Mas toda vida, ela está dentro daquele projeto, daquele plano de Deus. Ele já traça um caminho de vida e também de sonhos para você. Deus, a cada vida, Ele olha e Ele sonha coisas. Ele sabe do potencial de cada vida. Ele sabe do quanto nós podemos transformar, o quanto nós podemos construir aqui neste mundo. Que bonito isso! Deus sonhando coisas para nós. Deus desejando coisas para nós. Deus sonhando aquilo que nós poderíamos ser de bom para o mundo que Ele criou, para a construção melhor do mundo que Ele criou. Por isso, meus irmãos e irmãs, nós falamos que a primeira vocação é esse chamado de Deus a vir aqui na Terra, a existir a vida. Essa é a mais importante das vocações. Sem ela, nenhuma outra pode se fazer. Ele te chama a viver. E viver, como nós já falamos aqui outras vezes, sendo sal da terra e luz do mundo. Vivendo, construindo um mundo melhor, edificando o reino dele
Esse é o grande desejo de Deus, que o reino dele, que ele seja de fato o rei. De tal maneira, sendo o rei, o seu projeto de ser humano, projeto de mundo, de sociedade, por que não dizer projeto de igreja, se concretizará. Deus te deu a vocação de ser feliz. Na medida em que você é feliz, não com uma felicidade egoísta que pensa só em si, mas uma felicidade que é capaz de chegar também às outras pessoas, uma felicidade que toca a vida das outras pessoas, é então que você vive bem a sua vocação. Quando você descobre que a sua vida não está passando-se em vão, que você está dando sentido para a vida de outras pessoas e assim também está dando sentido para a sua vida. Que coisa bonita é a sua vida, a sua vocação, o seu chamado. Agradeça a Deus todos os dias porque você existe. Porque entre tantas possibilidades infinitas, Deus te quis, te escolheu. Parece algo assim meio matemático, mas não é. É algo que brota do mais profundo do sentimento de Deus, do amor. Ele te quis porque ele te amou e ele te formou e você está aí. Por isso, viva bem os seus dias. Ame a sua vida. Queira viver cada dia melhor e queira fazer também as pessoas viverem melhor. Nós vamos para o nosso intervalinho, rapidinho. Você não saia daí. Vamos falar mais sobre vocações no nosso programa de hoje. Referência em análises clínicas, o Laboratório Label está presente em 3 cidades: Coronel Murta, Genipapo de Minas e Araçuaí. Atendemos todos os convênios. Todas as unidades têm estrutura especializada e ambientes modernos, sendo a unidade matriz totalmente sustentável, produzindo sua própria energia através dos painéis solares. Compromisso com a exatidão do seu resultado. Essa é a nossa marca. 3731-3400. Laboratório Label. Um jeito humano de cuidar de você. A Cerâmica Araçuaí, referência em lajotas e tijolos de 6, 8 e 12 furos, atende com muita satisfação a depósitos, materiais de construção, construtoras e, é claro, a você consumidor final. Cerâmica Araçuaí, Rua Washington Costa Almeida, 79, Canoeiro. Mais que conteúdo, histórias. Mais que alunos, pessoas. Colégio Nazaré, uma escola parceira da Rede Pitágoras. Temos tudo o que há de melhor para formar pessoas protagonistas de suas melhores histórias. Material didático com metodologia inovadora e qualidade de ensino que inspiram o conhecimento. Esse é o nosso jeito. Essa é a nossa cara. Venham nos visitar. Rua Dom Serafim, 435, Centro. 3731-1440. Ótica da Fábrica, onde você encontra os melhores óculos pelo menor preço. Temos Ray-Ban, Mormai, HB, Vogue e muitos outros. Crediário próprio em 5 vezes e no cartão em até 10 vezes, sem juros. Venha para a Ótica da Fábrica e confira. Aqui o seu carro sai com um novo brilho. Fazemos convênio com empresas. 99923-5569. Lava Jato Novo Brilho, na esquina da delegacia. A estrutura mais top do Vale do Jequi. Tititi, lanchonete e restaurante. 3731-3689. Tititi, lanchonete e restaurante. Dica Ferragens. Trabalhamos com utilidades domésticas, máquinas e equipamentos agrícolas, show pirotécnico variado, projetos e montagem de irrigação. Fone 3731-3795. Mármores e materiais de construção? É na Marmoraria Araçuaí. Trabalhamos com granitos e mármores nacionais e importados, ardósia, pedras decorativas, variados pisos e porcelanatos. Toda linha de acabamentos, banheira de hidromassagem e tintas computadorizadas com precisão nos resultados. Falou em construção? Ligue 3731-2843. Marmoraria Araçuaí, valorizando o seu imóvel. A CIA, Associação Comercial Industrial de Araçuaí. Venha ser um associado. 3731-1726. Programa Iluminar de volta.
na sua TV Araçuaí. Nós que fazemos cada programa, por mais simples que seja, ou melhor, por mais que nós preparamos, nós fazemos por você, para você. A TV Araçuaí se dedica cada momento para levar até a sua casa, até a nossa cidade, até você que nos acompanha pela internet, algo de qualidade, algo que represente a nossa realidade, algo que fale da nossa vida. Muito obrigado pela sua companhia, as pessoas que nos assistem por meio da internet, aquelas que nos assistem das diversas maneiras, em casa, nos lugares públicos. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine a todos vocês. Nós falamos no primeiro bloco sobre a primeira vocação, que é a vida. E dessa vocação vai brotar as outras possibilidades. Por isso, há diversos tipos de vocação. E quando nós falamos de vocação no mês de agosto, não queremos falar somente da vocação religiosa. Vamos falar hoje dela, mas outros dias vamos falar de outras vocações. Porque Deus coloca um caminho à sua frente. Falamos do sonho de Deus. Nesse sonho de Deus, você tem um caminho a seguir. Claro, óbvio, você pode aceitar esse caminho ou concordar com ele, mas você também pode acreditar em outro caminho. Às vezes, você pode querer um outro caminho e dê certo. Na maioria das vezes, pode ser que você não vá se realizar. Por isso, aquilo que nós falamos, é importante acertar na escolha, acertar na vocação. Por exemplo, vocação familiar. Nós vamos fazer o seguinte, a vocação familiar, nós queremos falar sobre ela num programa especial. Vamos ter a oportunidade de fazer isso. Mas a vocação familiar, ela tem que ser acertada. Nem todas as pessoas nasceram com uma vocação a construir uma família. Isso é normal, isso é natural, ninguém precisa se desesperar por causa disso. E é importante descobrir isso, porque às vezes tem pessoas que não nasceu com a vocação para construir uma família sua, mas quer construir. E às vezes isso fracassa um pouco. Vamos falar também sobre vocação religiosa nesses três últimos blocos, vamos falar sobre vocação religiosa. Vamos falar sobre a vocação sacerdotal e queremos também falar sobre a vocação leiga. Porque neste mês nós estamos reunindo todas e celebrando todas essas vocações. Logicamente, meus irmãos e irmãs, se eu começar a falar de vocação, a gente pensa logo no padre ou na irmã. Talvez porque essas duas especificações de vocações, elas são diferentes. E porque são diferentes, elas chamam muito a atenção das pessoas. É um modo de vida bastante diferente, o nosso modo de viver. Então vamos falar do padre, vamos falar de nós padres. O padre, ele é chamado a viver a vocação ministerial. Isso é, ele recebe um ministério. Por isso ele é ordenado. No momento em que ele é ordenado, ele recebe um ministério. Isso é, ele recebe um serviço para exercer. Vocação ministerial. Eu tenho um serviço que eu tenho que exercê-lo. E esse serviço ele exerce onde? Ele exerce esse serviço na igreja, na comunidade. Claro, na sociedade, mas na sociedade como comunidade igreja. Para a gente falar do padre, a gente utiliza três expressões. A primeira é sacerdote. O padre é sacerdote. O que é sacerdote? Sacerdote é aquele ser religioso que é responsável por oferecer os sacrifícios a Deus em nome do povo. Todas as tradições religiosas, desde as mais antigas, têm o seu sacerdote. É aquele responsável pelo culto, ele celebra o culto. Nós, sacerdotes, essa expressão, ela só pode ser utilizada para nós, tendo em vista Jesus. Jesus é o único sacerdote. Por quê? Deixa eu explicar. Quando Jesus estava na cruz, ele se ofereceu ao Pai para a nossa salvação. Ele foi o sacerdote. Ele é a vítima, mas é também aquele que se oferece. Então, nós somos sacerdotes em vista de Jesus, porque nós oferecemos a Deus a oferta de Jesus. Nós fazemos aquilo que Jesus fez.
Ele se ofereceu a si e nós oferecemos as nossas oferendas a Deus para a nossa santificação. Por isso somos chamados de sacerdotes. O padre é também chamado de presbítero. Talvez alguém já tenha ouvido essa expressão. Isso é, o presbítero vem lá do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, fala dos presbíteros. Presbítero é uma palavra grega que significa ancião, o mais velho. Está vendo? O padre é o mais velho. Claro, nem sempre o padre é o mais velho da comunidade, mas para dizer, ele é alguém que está à frente da comunidade para conduzi-la, para levá-la à frente, para coordenar. Ele é pastor, isso é, ele tem que cuidar, sobretudo do âmbito espiritual das pessoas. Como que ele faz isso? Ele faz isso ensinando, aconselhando, corrigindo e guiando. Ele faz isso ministrando os sacramentos. Ele leva o sacramento até as pessoas. O padre batiza, o padre atende a confissão e absolve do pecado. O padre celebra a Eucaristia, alimenta o povo com o pão da Eucaristia. Ele prega a palavra, ele assiste os matrimônios, assim por diante. Todos os sacramentos que ele pode fazer. Fazendo isso, ele traz Deus até as pessoas e leva as pessoas até Deus. Essa é a nossa missão maior. Trazer Deus às pessoas, fazê-las experimentar Deus, mas também fazer as pessoas subirem até o coração de Deus. Por isso ele é chamado de padre. Padre é pai. É a expressão latina para dizer pai. Por que pai? Pai porque o padre tem que ser aquele que está junto para viver com as pessoas as experiências dela, escutar, corrigir, aconselhar, estar junto, fazer mesmo a experiência de pai. Isso é bom, que Deus nos ajude nessa missão. Nós vamos para o nosso intervalo. Na volta, vamos falar um pouquinho sobre a vocação à vida religiosa de irmãos e irmãs. Comece e termine bem o seu dia com as delícias da padaria e confeitaria Pingo Doce. Pão quentinho a toda hora e uma grande variedade de biscoitos, bolos, tortas, doces e salgados que podem ser acompanhados de seu suco preferido ou um delicioso cappuccino. Você pode deliciar tudo isso em nosso espaço amplo e confortável ou na comodidade de sua casa, porque também aceitamos encomendas. Pingo Doce, Padaria e Confeitaria. Telefones 37 31 45 10 ou 999 42 04 38. Em busca de um belo sorriso, Dr. Rosélio Borges, especialista em implantodontia e em odontodontia, facetas e lentes de porcelana, cirurgia de bichectomia. Agende uma avaliação. 3731 1540. Sorte acabou. Acabou o gás? Não se desespere. No Papaléguas você tem qualidade, o melhor preço e a entrega mais rápida da cidade. 3731 1253. Surpreenda quem você ama com lindos presentes e arranjos que combinam carinho e ternura com a valorosa magia da nossa cultura regional. Na Floricultura, você tem o presente certo para envolver, conscientizar e encantar quem você ama e quer bem. Floricultura, Rua Dom Serafim, 226. Quer navegar em alta velocidade? Conexão de confiança para um mundo em rede. Assista seus filmes com uma qualidade incrível. Compartilhe fotos à velocidade de um clique. Transfira arquivos com a agilidade que você precisa. Só na Ibnet você é feliz de verdade. Todas as possibilidades para a sua casa você encontra aqui. Danlis, uma loja para todos. Rua Osório Colares, 217. Estamos de volta com o nosso programa, neste quarto bloco, neste dia em que estamos falando sobre vocação. Vocação, coisa bonita. Vocação é acertar na vida, é ser feliz. Falamos neste último bloco um pouquinho sobre a vocação do sacerdote, a vocação ministerial. Mas existe também um outro âmbito da vocação que é chamada de vocação religiosa. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa.
Quando nós falamos de vocação religiosa, nós estamos falando, sobretudo, dos freis, das freiras, dos irmãos e das irmãs. Esses são chamados, então, a vida religiosa. Todos nós somos religiosos, mas eles receberam esse nome por causa do modo de vida. Os religiosos, eles vivem sua vocação de maneira diferente. Como? Vamos falar de alguns aspectos da vida religiosa. Primeiro, eles têm um carisma. Existem diversas congregações. Cada religioso ele faz parte de uma congregação que também pode ser chamada de ordem. Por exemplo, a ordem dos franciscanos, a ordem dos frades menores. Eles fazem parte da ordem franciscana. A ordem das clarissas, a ordem dos dominicanos, a ordem dos jesuítas e assim por diante. Cada ordem dessa, cada congregação, a congregação tal, a congregação das irmãs penitentes recolentinas, cada congregação ela tem um carisma, isso é, ela constrói um carisma, sobretudo o seu fundador, ele vai ajudar aqueles que fazem parte desta congregação a viver no mundo, fazendo o reino de Deus acontecer a partir de um carisma. Por exemplo, há congregações que têm o carisma para cuidar dos doentes. Esse é o carisma deles. Então, eles vão viver a vocação cuidando de doentes em hospitais, em casas de assistência social. Há outras congregações que têm o carisma da educação. Então, eles constroem escolas, eles ajudam a construir o reino de Deus através da educação. É assim, é por meio desse carisma que eles agem no mundo. Outra característica dos religiosos, eles vivem em comunidades. Eles nunca vivem sozinhos. Por exemplo, a diferença, nós padres, que somos chamados de padres diocesanos ou padres seculares, nós podemos viver em uma casa sozinho, isolado, não tem problema. Os religiosos não, eles sempre vivem em comunidade. 2, 3, 4 ou mais pessoas. Nos religiosos, os homens, na maioria das congregações, eles têm duas opções. Eles podem ser padres, receber o ministério ordenado como nós, mas também não podem. Podem simplesmente ser irmãos, irmãs, frades. Quantas vezes nós já vimos, aquela pessoa é frei, falamos, o frei. O frei, ele pode ser padre, mas ele pode não ser padre, pode simplesmente ser frei. Se ele não é padre, ele não celebra a missa, ele não ministra sacramento. Se ele é, ele pode fazer tudo isso. Então, aí a diferença. Nós, padres, pertencemos a uma diocese. Eu, Padre Sebastião Tiago, eu pertenço, isso é, eu estou encardinado na diocese de Araçuaí. O religioso não, ele pertence à congregação. Eu, como padre diocesano, eu tenho certeza de que durante a minha vida eu vou exercer o meu ministério aqui dentro da diocese, nas paróquias da minha diocese. O religioso não, ele pode ir para qualquer lugar em que haja uma casa daquela congregação. E já falamos sobre a diferença aí de precisar viver em comunidade ou não. O religioso vive sempre com 1, 2, 3 ou mais pessoas. Nossa diocese de Araçuaí, nós temos a presença de religiosos, o qual nos alegra muito. E nós somos felizes pela presença deles. Padres e também freiras, irmãs de diversas congregações. Nós já falamos aqui outras vezes sobre isso. Nós temos padres chamados padres lazaristas, são os padres da missão. Na paróquia de Francisco Badaró, ali eles exercem a missão deles, a vocação. Na paróquia de São Gabriel, de São Miguel, em Catugi, nós temos os padres dos Sagrados Corações. Ali eles exercem o seu ministério. Já tivemos a presença de freis em diversas paróquias de nossa diocese, inclusive aqui em Araçuaí, na paróquia Santo Antônio, além das irmãs, diversas casas de congregações que nós temos na nossa diocese aqui em Araçuaí. Nós temos a presença de 2 congregações, as irmãs vicentinas, que tem casa lá na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e temos também as irmãs penitentes recolentinas, com 2 casas, o Colégio Nazaré
também a ação social Santo Antônio. Isso é bom porque essa presença dessas congregações mostra para nós a riqueza da igreja. Diversos dons e carismas, todos a serviço do reino de Deus. E os religiosos desempenham diversas atividades, como já falamos, em vários âmbitos da sociedade, como na educação, com escolas, colégios, na saúde, hospitais, na promoção humana, com casas de apoio social, com casas que acolhem crianças, idosos, etc. Isso é uma riqueza da igreja, qual nós temos sempre que agradecer a Deus por essas pessoas que acolhem essa vocação e vivem fazendo bem ao mundo. Nós vamos para o nosso intervalo. No nosso último bloco, vamos rezar, vamos escutar um pouquinho a palavra de Deus e vamos pedir a Ele que nos ilumine. Já já estamos de volta. A Organização Resende está há mais de 50 anos atendendo Araçuaí e região, com amor, responsabilidade, iniciativa, fé e respeito. No segmento automotivo, dispomos de autopeças mecânica e o melhor combustível da região, com a qualidade Petrobras. Todos os combustíveis são submetidos aos rigorosos testes para garantir a qualidade do produto ao nosso cliente. Para melhor lhe atender, nossos postos estão localizados em 3 pontos estratégicos da cidade. Fone 3731-1204. Organização Resende. A satisfação do cliente vem em primeiro lugar. Conheça o consórcio Fercoy. Planos a partir de R$100 por mês. 12 meses para pagar. Na Fercoy Materiais de Construção e Ferragens, você encontra todo o material da sua obra, desde a base até o acabamento. Aqui você compra e acumula pontos para trocar em mercadorias. Fercoy, onde o seu bolso não dói. Honório Baterias. Seu carro precisou de uma bateria? Vai em Honório Baterias. Plantão 33 999 54 36 73. Honório Baterias. Aqui está acumulada a energia e a confiança que seu carro merece. Realmente, São Mateus é o melhor novo bairro de Araçuaí, localizado em uma área plana, com asfalto, iluminação pública, água e esgoto encanados. Já temos mais de 130 casas. Bairro São Mateus. Evolução para Araçuaí. Evolução para você. Fale, leia e escreva inglês e espanhol fluentemente com a Luziana Lana Idiomas. Luziana Lana Idiomas. Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes. Fone 3731-3911. No horizonte da comunicação, nasce em agosto de 2008 a Vale FM. São mais de 1000 watts de potência, com audiência regional, transmitindo uma programação eclética e de qualidade. 24 horas de programação. A Vale FM é, sem dúvida, a sua melhor companhia. Vale! Supermercado Fonseca. Um supermercado completo que traz para você produtos de qualidade, alimentícios, bebidas em geral, utensílios diversos, tudo com preços muito baixos. São baixos mesmo. Venha para o Supermercado Fonseca e confira. Nosso programa Iluminar está já no seu 5º bloco. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Cada vez que nós aqui estamos, você que está aí nos assistindo, de alguma maneira, você faz parte de nossas orações. Nunca deixamos de rezar por vocês, rezar para que você seja muito feliz, iluminado sempre pelo Deus da vida, pelo amor infinito de Deus. Então, nós estamos celebrando o mês das vocações. O que nós estamos fazendo, então, neste mês? Nós estamos recordando. Celebrar é isso, recordar. Mas recordar para quê? Agradecer e pedir. Estamos agradecendo a Deus porque Ele concede pessoas para viverem a sua vocação. Eu gosto tanto quando eu vejo alguém que ele tem a certeza de que aquilo que está fazendo na vida está fazendo acertado. Isso é bom. Porque essas pessoas fazem bem. Essas pessoas conseguem manifestar isso para as pessoas, fazem com prazer aquilo que é o seu dom, aquilo que é a sua vocação. Mas queremos também pedir a Deus que continue iluminando as pessoas, que nos dê, por exemplo, pessoas capazes de exercer bem a vocação leiga,
que como leigo e leiga assuma na sociedade e na igreja essa capacidade de edificar e de construir as coisas. Agradecer o dom da vida de todos nós, agradecer a Deus pela sua vida, que Ele possa sempre te encher de coragem, de entusiasmo. Agradecer pelos sim dos que assumem uma vocação religiosa e também pedir a Deus que envie mais operários para a messe. Ela sempre precisa, há muito ainda que ser feito e nós temos que sempre nos unir para que seja feito da melhor maneira possível. O evangelho que nós vamos ler hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38, bem pequenininho. Mateus 9, 35 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, é muito bonito quando nós ouvimos no Evangelho e nós percebemos esse cuidado, esse carinho que Jesus tinha pelas pessoas. O diferencial dele é esse, é o modo como ele vê, enxerga e como ele sente a vida das pessoas. Jesus, vendo as pessoas assim, sem cuidado, ele se preocupa, ele sente compaixão, ele sente aquilo que elas estão sentindo. Elas estão sozinhas, abandonadas. E ele diz: vocês peçam ao Pai que envie quem cuide delas. Pessoas que ajudem a cuidar bem. E aqui é muito importante porque todos nós precisamos de cuidado nos diversos âmbitos da vida e da sociedade. Nós precisamos de quem cuide bem de nós no âmbito social, político. Nós precisamos de quem cuide bem de nós no âmbito espiritual e religioso e assim por diante. E Deus quer que quem assume a função de cuidador faça bem, para que seu povo não pereça, para que seu povo não sofra. Toda vez que aquele que é responsável por cuidar deixa de lado essa função ou faz mal, as pessoas sofrem. As pessoas estão abandonadas. Não é isso que às vezes é o nosso sentimento? Que estamos aí jogados. Poucas pessoas se preocupam conosco. Deus se preocupa conosco e Ele quer que surja quem cuide bem de nós. Como já disse, no âmbito social, no âmbito civil, no âmbito político, mas também no âmbito espiritual. Cuidar do seu lado espiritual. Então vamos rezar hoje, como Jesus disse, para que surjam essas pessoas que cuidem de nós. Rezemos por aqueles que já fazem essa missão, aqueles que exercem cargos públicos, por exemplo, para que de fato olhem pelo bem da nação, pelo bem das pessoas, sobretudo aquelas que mais necessitam, por aqueles que são pastores, padres, irmãs, catequistas, ministros, etc. Essas pessoas que cuidam, que Deus possa fortalecê-las cada vez mais. Rezemos. Tu, Jesus, sendo Deus, se fez homem para viver e caminhar conosco. Segue sempre conosco, com teu povo, compartilhando nossas dores, dividindo nossas angústias. Nós sabemos que sofres com aqueles que sofrem, os marginalizados, com os que são esquecidos, com todos os que vivem nas periferias físicas, existenciais e espirituais do nosso mundo. Tu, Jesus, sabe viver uma vida autêntica e sabe que fazer isso não é fácil. Há situações em que tudo parece muito difícil, sem rumo, mas ainda que os dias sejam duros demais, nós sabemos que Tua presença nos fortalece, preenche nosso coração de fé e também de esperança. Por isso não nos deixas desanimar. Tua palavra nos ensina e nos inquieta. Teu abraço acolhe, nos envia e encoraja. Teu amor nos cativa e nos ensina também a amar. Te louvamos, Mestre,
por nunca nos deixar sozinhos. Caminha sempre conosco, fiel à promessa de que sempre estaria junto de nós. Dá-nos a tua graça, para que jamais nos afastemos da tua presença e do teu amor. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu abraço fraterno e amigo a todos vocês que nos assistiram. Que Deus abençoe a todos. Permaneçam todos iluminados por Ele.